2000, e no ano de 2000, a ONU criou os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, os ODMs. É o que a ONU fala, 110 litros por dia é o que a ONU diz que é razoável para cada pessoa, né? Para as necessidades básicas. Banho, higiene e cozinha, né? Higiene e cozinha e limpeza, não é isso? Desculpa, eu passei lá o númerozinho. Mas ele é muito importante, porque aí você vê no seu município quanto é que... Porque o Brasil hoje, ele não consegue atender isso em todos os lugares, né? E olha que o Brasil tem... Quando a gente fala, né, de descarbonização, e a gente conta muito com os recursos hídricos para poder preencher a nossa matriz, como se isso não fosse em si um risco. Não fala seu nome. Não fala Sou a Aline, do Ministério Público de Contas do Rio, pessoal. É isso aí, isso mesmo. Bom, os ODMs eram 8 abrangentes. Depois, a maioria deles foi repetida nos ODS e foram expandidos. Mas só para lembrar que entre as submetas, estava lá, reduzir pela metade até 2015 a proporção da população sem acesso sustentável à água potável e segura e a saneamento básico. O que saneamento básico aí é esgotamento sanitário mesmo, tá? Bom, aí veio a pandemia, né? Em 2020. Então, tudo que já não tinha sido cumprido, os ODMs em alguns municípios, existem índices que realmente indicam a redução de pobreza ou melhoria da saúde materna, enfim, existiram na época dos ODMs índices indicando como que cada município deu conta de atender os ODMs. E depois, como os objetivos do milênio iriam vigorar até 2015, aí chegaram os ODS, os objetivos, pode mudar, por favor, do desenvolvimento sustentável, que é essa figura mais do que conhecida, né? E aqui, só para a gente... E ODS 6... Passa um para frente, por favor. Deixa eu só checar. Não, pode voltar. O que eu quero falar aqui é o seguinte. O ODS 6 sobre água, assim como os temas saneamento, água, meio ambiente, saúde, não são temas estanques, ou seja, temas que não têm nada a ver um com o outro, aqui também os ODS não são estanques, né? Quando a gente fala na erradicação da pobreza, uma das razões da pobreza é a falta de saneamento básico. Eu acho que, aí é uma opinião pessoal, não é que o Brasil não tem saneamento básico e não tem, porque não é rico. Primeiro que o Brasil é rico. O Brasil é hoje acho que é a 10ª economia do mundo, né? Mas assim, a falta de saneamento piora a pobreza, claramente. E é um fator de exclusão social muito grande, né? Enfim. Então, erradicação de pobreza, fome zero e agricultura sustentável. Tudo a ver com água, né? O setor agrícola é dos que mais gasta água, não por causa das culturas, porque não tem a medição fina de acertar quanto é que aquele solo e aquela cultura vai precisar da água. Vamos lá. Eu consegui uma bomba mais forte e eu vou irrigar com os danos que a gente sabe que vão provocar. Saúde e bem-estar tem a ver com água também. Educação de qualidade. A gente tem no Brasil escolas que não têm banheiro. Mas é verdade? É. Infelizmente, mas é verdade. Né? Igualdade de gênero, já falei sobre isso um pouco. Depois a gente tem lá energia limpa e acessível. O Brasil já foi um país que quase, não 100%, mas muito, um percentual imenso era energia elétrica. Hoje, energia elétrica representa só 50%. É uma energia limpa? É, só que hoje não se aceita mais licenciar uma represa pelo dano ambiental que causa também ao regime do rio, né? Mas a água tem muito a ver com isso também.
Trabalho decente, crescimento econômico, sem água não acontece. A indústria, o André da Bacia PCJ, na época da escassez hídrica, quantas empresas fecharam porque não tinha acesso à água? A água tinha que ir para as pessoas, para as cidades, e as empresas não tinham água, fecharam, foram embora, né? Bom, redução das desigualdades, acho que sim, o saneamento básico, sem saneamento, se eu não tenho saneamento básico na minha casa, eu não sou igual a quem tem. Consumo e produção responsáveis, esse tema fala de consumo da água, fala de perda no serviço de abastecimento de água, fala do que fazer com lodo de estação de tratamento de esgoto, com lodo de estação de tratamento de água. Isso aqui para falar, para quem quiser fazer dissertação, tese, isso aqui só esse ODS 12 e água ou saneamento dá mais de 10 teminhas que são super ricos e muito importantes para discutir. Depois, a ação contra a mudança global, a mudança climática, vida na água, vida terrestre, e aí tem, né, paz. A água é uma questão super importante, não só nos conflitos nas bacias hidrográficas, mas nos conflitos internacionais, né? E as parcerias e meios de implementação. A governança está aqui no 17. Então, se a gente quiser ficar... A gente podia passar um dia inteiro falando dos ODSs, entendendo como é que as coisas se relacionam. Não é o nosso objetivo aqui, mas só para lembrar que a água, ela perpassa tudo. Ela é fluida, então ela vai andando pelo meio de todos os outros ODSs. Pode passar, por favor. Bom, aqui é uma figurinha de um livro da Ana que fala sobre a ODS 6 meios de implementação, está na segunda edição, está no site da Ana, né? Metas para 2030, todas elas, menos essa dos ecossistemas, né? Proteger e restaurar ecossistemas, essa era para 2020. Então, a ideia é aquela, segurar a disponibilidade, gestão da água e esgotamento sanitário aí de governos nacionais, subnacionais e entes privados, né? Metas para 2030. Por conta da pandemia, essa 2030 não vai ter que ser renegociada a data. Pode passar, por favor. Aqui são 8 submetas, que eu só queria fazer umas observações, porque naquela figurinha redondinha está lá, acesso universal, equitativo, água potável e segura. A Lei de Saneamento, 11.445 do Brasil, ela fala do princípio fundamental da universalização dos serviços, como eu vejo a universalização do serviço mais importante. Porque é a única forma de você alcançar todas as pessoas com os serviços. Não só de água, mas de esgotamento sanitário. O Brasil é bom em água potável, na maior parte do país, mas é muito ruim em esgotamento sanitário. Ele, em alguns casos, ele consegue afastar o esgoto, mas tratar é um desafio que não condiz com o status de 10ª economia do mundo. Já foi a 7ª, é 10ª, mas mesmo assim não se justifica pela perda que isso gera para o meio ambiente, para a saúde e para a sustentabilidade mesmo, né? Depois, acesso universal à água e ao esgotamento sanitário, né? E, por exemplo, acabar com a defecação a céu aberto. E aí alguém pode falar, mas isso deve acontecer na Índia, né? Porque isso que acontece em outros países. Para vocês terem uma ideia, eu moro em São Paulo, a população de pessoas que moram na rua, na cidade de São Paulo, é de 40 mil. Não está no plano de saneamento básico o que fazer com essas pessoas, mas está como assistência social. Então, a gente tem um cenário no centro da cidade de São Paulo, que às 7 da manhã,
As pessoas que vêm dormir no centro têm que sair e se lava a cidade. Você lava os centros, os lugares ali, e aí as pessoas chegam para trabalhar, está tudo mais ou menos limpo. É assim que funciona o centro da cidade de São Paulo hoje. E com a pandemia, esse número aumentou. E você fala, bom, então deve ter uma porção de políticas públicas para resolver esse problema. Não, nenhuma. Infelizmente, não há. Então, quando você fala uma situação dessa, eu estou falando da minha cidade, onde eu moro. Talvez não aconteça na minha rua, mas acontece na rua onde muita gente mora. Então, não é a carochinha, é real e é dentro da nossa realidade, sim. Né? Nossa cidade do país tem um problema de 40 mil pessoas, das mais diversas situações, né? Mas todos que a gente chama de situação de rua. 40 mil não é pouca gente, né? Bom, aí... então, o 6.1 e o 6.2, eu estou falando isso de saneamento básico, eu estou falando da Lei de Saneamento, a Lei 11.445, tá? Então, é isso que o Brasil responde à ODS com a Lei de Saneamento, que foi alterada em 2020, e que a gente vai falar um pouquinho da Lei de Saneamento, mas eu não quero falar agora não, vou falar depois, tá? Melhorar a qualidade da água, reduzir poluição, eliminar despejo e minimizar a liberação de produtos químicos e materiais perigosos. Isso aqui é legislação ambiental, isso aqui é licenciamento ambiental. É quando a indústria vai fazer o seu licenciamento, que o órgão ambiental vai ter que dizer quais são os condicionantes para ele obter a licença e vai ter que fiscalizar, é comando-controle mesmo, é um sistema, não é simples. Por outro lado, a gente tem empresas que precisam do mercado internacional e precisam de certas certificações e selos de qualidade que fazem elas próprias se organizarem para não causar poluição. Mas o Brasil é um país muito grande, então você não tem 3 empresas funcionando, você tem muita coisa pelo território todo, né? Pode passar, por favor. Assim, falar da reciclagem e do reuso, né? O reuso hoje... Volta um pouquinho, por favor. Eu esqueci de falar isso aqui, é importante. Reduzir a metade a proporção de águas residuais não tratadas. E aqui, volta para o saneamento, né? E aumentar substancialmente a reciclagem, política nacional de resíduos sólidos e reutilização segura. O reuso da água, se a gente for olhar hoje, a lei de saneamento, 11.445, o reuso foi introduzido nessa última alteração de 2020 de uma forma muito forte. E o reuso é um tema, inclusive tem uma resolução do CNRH, Conselho Nacional de Recursos Hídricos, em negociação para substituir a que está atualmente em vigor, porque a ideia é reutilizar a água servida para a indústria. Existe um exemplo na região metropolitana de São Paulo de reuso industrial, uma estação de tratamento da Sabesp que vende água, chama Aquapolo, um sistema grande que vende água para um conjunto de indústrias, mas existem possibilidades de se usar água de reuso para outras alternativas, como lavagem de rua, agricultura, enfim. Mas falta regulamentação, porque não dá para dizer, não pode porque é perigoso, e não dá para dizer, pode porque vai que vai dar certo. Não, você tem que estabelecer uma regulação para dizer o que pode e o que não pode. Você viabiliza o reuso, mas você garante a saúde das pessoas. Por isso que hoje tem mais reuso para a indústria, porque o reuso para a indústria é direcionado para a planta industrial e as pessoas não vão manusear isso. Tá? Bom, pode passar, por favor. Bom, ampliar a cooperação internacional, acho que a Ana está fazendo isso, né, Thierry? Direto, apoio à capacitação para os países em desenvolvimento, isso é o Sul-Sul, isso é a Unesco estava aqui hoje.
e fortalecer, apoiar a participação das comunidades locais. Existem países em que nem sempre é o Estado que opera, não é o poder público que opera as plantas de tratamento de água. Quem é que é de El Salvador aqui? Oi, como é seu nome? Sofia, um prazer. Sim, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho em El Salvador, um plano de água e saneamento, e eu tive a oportunidade de conhecer melhor o seu país. E eu conheci comunidades em que quem operava a planta de tratamento de água era a comunidade local. Pessoas daquela cidadezinha, daquele ayuntamento, que eram as pessoas que forneciam água, e havia uma necessidade de capacitação, de apoio, porque elas estavam sozinhas. A ANDA, que é a grande empresa nacional que serviço de saneamento de El Salvador, nem sempre ela alcança todo o país. É isso mesmo, né? Realmente no, o sea, no es que se abastezca, no se alcanza, realmente no hay población, bueno, las que son en la zona rural que no tienen acceso al agua y al saneamiento, entonces se identifica la problemática, por lo menos en los municipios que son de la zona rural, hay bastante falta fortalecer la capacitación, por lo menos los municipios tienen sus plantas de tratamiento que han sido donaciones de cooperación internacional, pero se ve el problema con la operación y mantenimiento, entonces falta conocimiento. Falta, ese problema tenemos en El Salvador. Sim, obrigada. Bom, então é muito importante que onde exista situação como essa que a Sofia mencionou, haja um apoio para essas pessoas, porque não dá para a gente tentar resolver isso para toda a população, essa necessidade, essa obrigação do poder público de garantir o direito à água. Quer dizer, houve uma construção ao longo de décadas para que se chegasse onde a gente está, e a gente está num caminho, a gente só está passando por um caminho aqui em 2023, tem muito ainda o que se fazer nesse sentido, né?